Você já sabe que o Hulk quebra geral. Se alguma coisa está no caminho dele, cara, o Hulk quebra. É assim nos quadrinhos e assim nos cinemas. Mas a saga Hulk Imortal, que tá rolando agora nas revistas americanas, parece que foi longe demais. Os caras ultrapassaram o limite. O Hulk vai ser o responsável pela destruição do universo Marvel inteiro. A destruição vai abrir caminho pro nono Cosmos, um novo universo forjado a partir do Hulk demoníaco. E já tem gente planejando uma forma de impedir isso. Será que vai dar certo? Ou dessa vez vai acabar tudo mesmo? Bora conferir nesse vídeo, você vai curtir pra caramba, vamos lá! Ei, Nerdstranks, Peter aqui. Galera, muita gente não sabe, mas o universo Marvel tá agora na sua 8ª versão. Isso é canônico. Todas as histórias que a gente conhece e acompanha aconteceram durante o chamado 8º Cosmos. Antes disso, o universo foi reiniciado 7 vezes. Parece o universo DC, né? Só que na Marvel a gente nem ficou sabendo disso. Acontece, mas a gente não fica sabendo. Mas tudo indica que isso agora vai mudar. O 8º Cosmos vai ser completamente destruído, né? Para começar o nono Cosmos. E o responsável por isso será ninguém menos que o Hulk. Ele vai se tornar o chamado quebrador de mundos. Ele vai destruir a realidade na base da bordoada. Vai consumir tudo que existe. Como é que vai ser isso? É o que eu vou falar com você. Eu só queria lembrar você do joinha. Não custa nada, é apenas um lembrete para aqueles esquecidos, que eu sei que a maioria não esquece, mas sempre tem aquele esquecidinho, que ajuda muito, né, quando você dá um likezinho. Obrigado de coração, vamos lá. A revelação aconteceu na revista Immortal Hulk número 24, que faz parte daquela saga Hulk Imortal, né, que a gente já vem falando aqui no canal já tem um tempo. Quem me acompanha aqui já sabe. Como eu já contei pra vocês, essa saga muda tudo na origem do Hulk. O Hulk que você conhece não é mais daquele jeito, né? Ele não é só um monstrão verde criado pela radiação gama. Ele é uma entidade maligna, uma presença diabólica chamada de Hulk demoníaco. Ou seja, algo mais sobrenatural e não mais científico. Essa força invadiu a nossa realidade com a explosão da bomba gama através da chamada Porta Verde, Portal Verde. Essa força faz parte da entidade The One Below All, o maior poder maligno de todo o universo. Ele é o oposto do The One Above All. Se você fala que o The One Above All é o ser mais benevolente de todos, mais poderoso, ele também, o The One Below All, também é o ser mais poderoso de todos, só que tá abaixo, né? Você já sabe quem é. Ele mesmo que você tá pensando, capiroto, cramulhão, canhoto, bate na madeira e por conta disso o Hulk não pode ser morto. Não adianta. Você pode ferir o bichão mortalmente, pode derreter ele com ácido, pode fazer o que você quiser. Ele não morre, não adianta. Pode escrever embaixo, aí se fizer isso, ele também não morre, não tem jeito. Ele trouxe o Bruce Banner de volta da tumba, né, e tá manobrando lá para se tornar o soberano do planeta. É um Hulk vilão agora, é o Hulk demoníaco. Só que os roteiristas foram além, literalmente, né? Se esse Hulk não vai morrer nunca, ele vai participar do fim do universo. Pior do que isso, ele vai provocar o fim do universo daqui a bilhões de anos. No final dos tempos, com quase tudo destruído na realidade, o Hulk trava um diálogo com a entidade sem ciência cósmica. O último deus, né, que ainda existe. Para recapitular aqui, para vocês entenderem, no universo Marvel, essa foi a entidade que garantiu a sobrevivência do Galactus. Para quem não conhece, né, Galactus é o último ser vivo do 7º Cosmos. Aconteceu lá o Big Bang, o universo dele foi destruído e nasceu o nosso. Nessa transição, a sem ciência cósmica, essa entidade que eu tô te falando, salvou esse cientista do 7º Cosmos e esse cientista se transformou em Galactus. Nas histórias do Hulk foi revelado que existe uma conexão entre a Porta Verde e o surgimento do Galactus. Tem dedo do The One Above All nisso aí também. Se é que ele tem dedo, uma garra, sei lá, tem alguma coisa. Na teoria, Galactus deveria ser o responsável pela extinção do 8º Cosmos. Deveria ser aquele que traria o universo seguinte, né? Só que não foi isso que aconteceu. O Galactus passou esse poder, né, essa responsabilidade pro Franklin Richards. Ele tirou dele da reta. Esse Franklin Richards mais velho vai ser o arquiteto do nono Cosmos. E é nesse ponto que a revista do Hulk Mortal fica, bem macabra. Vamos lá. Batendo um papo, né, com a entidade sem ciência cósmica, bilhões de anos no futuro, o Hulk demoníaco confessa que não adianta esperar pelo Franklin Richards. A entidade tá, né, vestindo o corpo do Bruce Banner e revela que ele consumiu o Franklin Richards no passado, que ele é quebrador de mundos agora. Esse Hulk demoníaco conta também que consumiu Galactus e até o Craig, o Senhor Imortal, um cara que teoricamente também não podia morrer. O Hulk não quis nem saber, mandou pra dentro, tava com fome. Só 2 forças restaram no universo: a sem ciência cósmica e o próprio Hulk. A sem ciência cósmica não tem nem tempo de pensar que a casa caiu quando o Hulk demoníaco consome ela também. Pronto, rapaz, Hulk consumiu geral. Com absolutamente nenhuma entidade no caminho dele mais, não tem mais nada,
nenhum deus que possa encarar a força dele, o Hulk demoníaco dá um fim no universo e reconstrói esse universo. Aparentemente, esse era o plano do The One Below All todo esse tempo, recriar o universo à imagem dele e semelhança. É ele quem estava no comando, no final das contas. A edição seguinte, Immortal Hulk número 25, se passa toda dentro do chamado Nono Cosmos. É claro que ele não é nada parecido com aquilo que a gente conhece, né? Os seres que habitam aquilo ali são muito diferentes de tudo que a gente até mesmo imagina. E pior, o Hulk continua vivo, continua sendo quebrador de mundos. Ele é imortal mesmo e tá destruindo realidades e planetas, civilizações inteiras na base da bordoada. O Nono Cosmos, na verdade, é tipo uma terra de ninguém, né? Onde quem manda é o Hulk. Esse universo nunca vai prosperar sobre a sombra do Hulk, isso é fato. Ele venceu e não deixa nada de pé. Só que esse universo também tem heróis e eles bolam, né, uma solução para resolver essa bagunça aí. Eles constroem um drone capaz de voltar no tempo. A ideia é levar uma mensagem bilhões de anos para o passado, para o oitavo cosmos, para impedir o Hulk. Quem interceptar essa mensagem vai ter a missão de matar o Hulk mortal. Será que dá para fazer isso? Será que a galera do futuro, né, descobriu como fazer isso e mandou essa mensagem junto? Ó, faz desse jeito aqui. Será que tem como impedir ele se tornar o quebrador de mundos? Galera, a saga ainda tá longe de acabar, né? O drone e a mensagem dele foram parar nas mãos do líder, um dos maiores vilões do Hulk. Mas agora o Hulk que é o maior vilão do universo. Então será que o líder vai ser o cara que vai se tornar o maior herói do universo? É o que as próximas reviews vão contar. E eu tô ansioso pra descobrir, eu tô lendo, rapaz, e tô trazendo pra vocês. Essa empolgação que eu tô sempre trago pra vocês. Vocês estão por dentro de tudo que tá acontecendo nas revistas em quadrinhos. Essa saga tá bombando nos Estados Unidos. E você tá acompanhando ela aqui aos pouquinhos. É bacana pra caramba. Quando essa história terminar pra valer, o Hulk nunca mais vai ser o mesmo. Nunca. Talvez nem o universo Marvel seja mais o mesmo. E assim que acabar, eu vou trazer um resumão pra vocês entenderem tudo. Por isso, é muito importante que vocês se inscrevam aqui. Clica agora para você não perder a continuação dessa saga. Eu tô trazendo aos poucos, então é muito importante que você acompanhe. Clica no sininho, ativa para você receber a notificação que eu tô trazendo de novo a saga do Hulk Mortal. Obrigado de coração, vocês moram aqui, ó. Até a próxima, galera. Fui!